vão ter que se submeter ao que está escrito. Quando o anticristo se manifesta ou aceita a marca de identificação, ou não come, não veste, não compra, não sobrevive. Bora fugir, porque se a igreja já foi, é tudo verdade. Chegou o momento que o cerco fecha. E aí vão fazer o quê? É melhor a gente morrer do que pecar. Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. 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 Podeis assentar. Queridos, nós estamos diante de um livro do avivamento escatológico. Qualquer tipo de movimento que não nos eleve ao céu é simplesmente qualquer movimento que qualquer pessoa pode produzir. O verdadeiro avivamento não é aquele que o homem causa. A oração é: aviva, ó Senhor. A fonte do avivamento ou é Deus. Se não for Deus, não há avivamento. Teremos simplesmente mortos enfeitados, defuntos embelezados. Só Deus gera o avivamento. Só Deus traz de volta a verdadeira vida. No livro do Apocalipse, eu ouso chamar de o avivamento conclusivo. Nós erramos quando dizemos isso é, ou precisamos de, ou do avivamento. A gente não pode singularizar o avivamento. O único avivamento singular, inigualável, permanente, foi o dia de Pentecostes. É por isso que é compreensível, porém é errada a expressão neopentecostal. Porque não existe novos pentecostais. Pois não existe um novo Pentecostes. Aquele ali foi o avivamento. Como ele, em nenhum outro lugar haverá. Tudo que aconteceu pós-Pentecostes são avivamentos. São cópias, são continuações do que o Espírito Santo começou ali. A partir dali, o Espírito inundou a igreja, segurou a igreja, levantou a igreja, não abriu mão da igreja. Com o passar dos tempos, em vários lugares, se você não estuda apenas livros de reformados sensacionistas, mas se você estuda a história do pentecostalismo, do continuismo, do carisma, você vê que em vários lugares, tempos e épocas, houveram focos de pentecostalismo. Línguas estranhas, os dons sendo exercidos, profecias, curas divinas. Então, tudo que houve depois do Pentecostes são avivamentos. E Deus, por sua graça, da rua Azusa para cá, tem acendido chamas de avivamentos em vários lugares, lugares simples. Por isso que, para a maioria das pessoas, nós somos a ralé do cristianismo. Mas nós pentecostais. Mas se pesquisassem só mais um pouquinho, descobririam. Pesquisas israelitas afirmam e comprovam que dentro de 20 anos, o ramo do cristianismo que mais crescerá no mundo são os pentecostais. Nós cremos nos avivamentos que o Espírito tem produzido. Há, sim, avivamentos na nação brasileira. Em muitos lugares periféricos, em muitos lugares desprezíveis aos olhos humanos, o Espírito Santo está sempre avivando alguns.
O Espírito Santo está sempre despertando os seus. Repito, há avivamentos no Brasil, porém, em Lucas 19, Jesus chama a visitação de Deus como algo que pode ser passado, não percebido, não aproveitado. Então nós, igreja brasileira, temos que aproveitar, agarrar, deixar fluir, não abrir mão, não desprezar. Porque se você ler um livro da editora CPAD, O Pastor Pentecostal, ele considera os avivamentos como ondas que vão passando. Quem for inteligente se joga nela e ela também te leva. Mas alguns pegam apenas a onda já se quebrando na beira da praia e pensa que aquilo é o máximo. Não sabe que de lá para cá as ondas já foram maiores. Então, vamos aproveitar o que está passando. Pastor, éramos a ponta da lança do avivamento, não somos mais. Repito, Brasil, Igreja Assembleia de Deus, já fomos a ponta da lança do pentecostalismo, não somos mais. Primeiro, Ásia, o interior da China, está sendo impactado pelo pentecostalismo. Segundo, África. Terceiro, Brasil. Éramos a ponta. Não estamos nem no meio. Estamos deixando passar. Ou a gente desperta, ou a gente volta a falar do Espírito, ou a gente volta à essência. Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus um dia voltará. Ou nossos filhos não saberão o que é pentecostalismo. Alguns dentre nós não sabem quem é Daniel Berg, Gunnar Vingre, Rua Azusa, William Seymour. Você não fica o dia todo na internet? Também não vou falar, vá para o Google. Por que eu chamo o Apocalipse de o avivamento escatológico? Singular. Porque ele é o avivamento conclusivo. Tudo que vem acontecendo são avivamentos. Mas a terra, desde o pecado original, Gênesis 3, sempre vem precisando de avivamentos. Adão cai, a natureza cai. Por isso Paulo diz que ela geme com dores de parto. E Deus foi levantando ministros de avivamentos. Vem 7. Vem Enos, que invocava o nome do Senhor. A expressão invocar não é sussurrar igual você ora para comer ou para dormir. A expressão para Enos, que invocava o nome do Senhor, era orar, clamando, expondo o nome do seu Deus de modo público. A oração de Enos era teológica. Ele orava alto e quem passava ouvia sobre o seu Deus. Depois vem Noé com outro tipo de avivamento, pois Pedro diz que sua pregação era pregação de juízo. Depois vieram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Salmo 105 diz que onde eles passavam, o Senhor dizia: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Abraão, Isaac, Jacó e José eram profetas. Onde eles chegavam, aconteciam algum tipo de avivamento. Estude sobre os tais no livro do Gênesis e você verá que eles sempre geraram vida onde só havia morte, prosperidade onde só havia miséria, abundância onde só havia fome, avivamento. Depois dos patriarcas, Deus veio levantando os profetas. Quando o povo se entregava ao sincretismo, mistura de culto, todos num ambiente só, cultuando a vários deuses com Jeroboão, Onri. Depois veio o politeísmo, Onri, Acabe, multiplicidade de deuses. Depois veio o baalismo, Baal, com Jeza, Bel e o Acabe. Os presidentes da convenção idólatra, a falsa pastora da sacerdotisa de Baal, disse: ninguém adora a Deus, só Baal é Deus. Aí Deus levanta Elias, Eliseu, os filhos dos profetas, e causavam avivamento. Dos filhos dos profetas vão se levantando outros profetas. Temos profetas maiores, falando do volume de seus escritos. Profetas menores, tempo curto de ministério, ou volume dos escritos. Aí tem aquilo que chamamos de
400 anos do silêncio de Deus. Na verdade, Deus sempre fala. São os homens que não escutam. É claro que ele estava falando. O próprio universo é sustentado pela palavra do seu poder. Nesse tempo, faltaram profetas. Por quê? Por causa das sinagogas estabelecidas por fariseus, crendo que Deus não mais falava através de profetas, apenas por rabinos. É desde lá que vem a teoria do cessacionismo, de que os dons não existem. Então os profetas não se levantavam, porque só o rabino, na tribuna, na sinagoga, expunha o texto, Deus só falava daquela forma. Sim, o cessacionismo é realidade, mas não é novidade. Aí, como é que começa o Novo Testamento? Já começa o anjo pregando milagre. A mulher virgem vai engravidar, vai conceber, vai ser a mãe do Salvador. Milagre. De repente, aparece João pregando no deserto da Judeia. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu sou anunciado pelo profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama. Eu não sou a voz que clama. Eu sou a voz do que clama. Porque todo mundo é eco, ninguém é voz. Voz é só ele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eis que está posto o machado à raiz das árvores que não produzem bons frutos. Será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo, esse é o fogo do juízo. Eu vos batizo com o fogo da árvore cortada. Aí agora vem, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais um avivamento. Surge Jesus, o maior pregador de todos os tempos. E qual é a primeira mensagem da dispensação da graça? João Batista, arrependei-vos. O primeiro pregador do Novo Testamento prega arrependimento. Vem Jesus, depois de batizado, Mateus capítulo 4, andava dizendo, arrependei-vos. Depois de Jesus, ele deixa os apóstolos. Então perceba os avivamentos. Adão, Enos, patriarcas a partir de Noé, profetas, Jesus, João, apóstolos. E a primeira pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, o avivamento permanente foi, arrependei-vos. E quando você chega no Apocalipse, nas cartas enviadas às 7 igrejas, o Senhor sempre manda que as igrejas locais se arrependam. Nunca haverá avivamento sem arrependimento. O verdadeiro avivamento, ele é gerado no útero da humilhação. Quem não se humilha, quem não põe a face no pó, quem não reconhece que é dependente da vida de Deus, não terá em si a vida de Deus. Pode ser bonitinho, como já falei na introdução. É simplesmente um morto enfeitado. E Jesus não gosta de enfeitar morto. Ou sepulta ou ressuscita. É você quem escolhe. Quando você chega no Apocalipse, o Senhor fala às igrejas que se arrependam. Senão, a espada dele virá contra ela. A lâmpada dela será removida. Ele vai expor os falsos. Ele vai colocar doente na cama quem contra ele pecou. Na cama. Ele vai expor com verdade quem tentou viver no evangelho com mentira. Isso é avivamento. No final de cada carta, as igrejas da Ásia, a expressão conclusiva é: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Depois que ouvi, depois que eu temi pela palavra, agora eu posso dizer, aviva a sua obra. Não há avivamento, senão a valorização da palavra que aviva. Quer avivamento? Ouça o Espírito que fala na igreja. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Defunto enfeitado, defunto maquiado. Quer avivamento? Quem tem ouvido, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. A voz do avivador reverbera simplesmente pela igreja. Pastor Hernandes Dias Lopes, um reformado que tem o nosso respeito, pois não é militante, conta uma ilustração de alguém, de um anjo falando com Deus. O Senhor mandou a igreja pregar. E Jesus disse, sim, mandei a igreja pregar. E o anjo desejoso de pregar disse,
E se eles falharem, a resposta de Jesus foi: se eles falharem, eu também falhei. Eu não tenho outro plano, é só a igreja. Por isso, irmão, você precisa despertar-se para esta realidade. O Espírito só fala com a igreja, através da igreja, pela palavra que foi deixada para a igreja. Se a gente não entender isso, não chegaremos no avivamento escatológico, no avivamento total. Na vinda do Senhor, quando a igreja for arrebatada, isso também será um grande avivamento na terra. Porque terá gente que estará quase desviando e por um fio não ficará avivamento. Haverão pessoas, vocês sabem, mortos, ressuscitados. Isso é avivamento. Alarido é som que ninguém discerne, mas haverá um barulho, o impacto. 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Segundo, voz de arcanjo. Um som para Israel, porque o arcanjo Miguel é o protetor de Israel. Daniel 12, é lá que Miguel está. Haverá um som que despertará Israel para uma realidade escatológica. Está chegando o Messias, está se aproximando. E o terceiro som é trombeta de Deus. Isso também será uma fonte de avivamento no tempo do fim. Mateus capítulo 25 diz que o amigo do noivo grita para as amigas da noiva. Aí vem o esposo. É o símbolo da trombeta tocando. A trombeta tocando lá e a igreja cheia do Espírito aqui sentindo. É ele. Nesse momento haverá na terra um grande avivamento. A irmã vai estar lavando a roupa, varrendo a casa. O irmão pode estar no seu trabalho, ou no carro, ou na moto, ou pregando, ou cantando, sei lá. Mas de repente, todos os sons da terra ficarão mudos. E apenas um som ecoará na interioridade dos crentes. Eu conheço esse som. Pastor, de que forma diremos que conhecemos esse som? É porque a trombeta é de Deus. O espírito humano em nós veio de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Se a trombeta é de Deus, o Espírito veio de Deus e o Espírito Santo é Deus, haverá uma conexão. É o Espírito dizendo, está na hora de voltar. Mas pastor, voltar para onde se no céu eu nunca fui? Tu não sabe o que é a igreja. A igreja não começou com você. Você entrou nela. Você foi enxertado nela. Você não via, mas ela já estava vindo. Você não via, mas ela já estava vindo. E aí você entrou no bonde andando, meu querido. Porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Ela veio dele, ela vive por ele, ela vai para ele. Chegou a hora de voltar. Ela subiu. E aqui embaixo? Aqui embaixo, avivamento. Os desviados vão procurar o culto. Eu quero ir pro culto, eu quero ir pro culto, eu quero ir pro culto. Eu não quero mais ser desigrejado, eu não quero mais ser desigrejado. Aí vai procurar culto. Cadê o culto? Tem não. Aí agora os desigrejados vão fazer culto procurando a igreja. Mas a igreja que cultua verdadeiramente não vai estar aqui. Ah, mas meu avô pregou isso. Ah, o pastor lá pregou isso. Ah, aquele lá que eu critiquei tanto pregou isso. E aí, irmão, vai ter um movimento. Vão ter que se submeter ao que está escrito. Quando o anticristo se manifesta ou aceita a marca de identificação, ou não come, não veste, não compra, não sobrevive. Bora fugir, porque se a igreja já foi, é tudo verdade. Chegou o momento que o cerco fecha. E aí vão fazer o quê? É melhor a gente morrer do que pecar. E aí, meu irmão, é a segunda chance. É o avivamento para aqueles que ficaram. Vão abrir mão da própria vida. Não vão se submeter à marca da besta. Mas para que isso se suceda, Deus vai levantar pregadores no tempo da tribulação. Quem, pastor? Ih, irmão, olha o Apocalipse e você verá, a partir do capítulo 7, nós teremos os 144 mil judeus. O Senhor começou o plano da salvação com eles. Abraão. Depois,
o Senhor levantará outros pregadores. Quem? Os mártires. Serão martirizados, testemunhando. Não aceitem a marca da besta. Depois, as duas testemunhas em Jerusalém, que será sodomizada. Ideologia de gênero. Ih, meu irmão, é só o começo. Os homens desmasculinizados, até na igreja, é só o começo. As irmãs, ao invés de serem simplesmente fêmeas, estão se tornando feministas ou machonas, em muitos e muitos lugares. É só o começo. Apocalipse diz que Jerusalém será chamada de Sodoma. Imagine como estará Jerusalém. E lá, as duas testemunhas pregarão, vão matá-los e dirão, tá aí, ó, negócio de pregar a verdade, pregar a santidade, isso é coisa do passado. Os crentes que pregavam isso já se foram, mas quando estiverem realizando um Natal, por quê? Porque a Bíblia diz que na morte das duas testemunhas, eles começarão a dar presentes uns para os outros, começarão a enviar presentes via correio. Aqueles dois que pregavam contra nossos pecados morreram, metemos bala, e aí vamos comemorar. E vão enviar presentes uns para os outros. Poste-me marca, presentão, vencemos eles, morreram. Aí diz a Bíblia, quando estiverem comemorando, as duas testemunhas ressuscitarão. O que é isso? Avivamento. E subirão. Pastor, acabaram os pregadores? Não! Apocalipse diz que os anjos pregarão nos altos céus. Juízo. Pregarão juízo. Pregarão o evangelho eterno. Pregarão o quê? Para de graça. Pregarão o quê? Sim, não existe evangelho gay. Não existe evangelho teen. Não existe evangelho para mocinha, nem para adolescente, nem para criança. O evangelho é eterno. Só existe um. E eles pregarão o evangelho eterno para que não se submetam ao anticristo. Para que morram. Mas não aceitem a marca. Hoje é simplesmente graça. Mas quando a igreja daqui for arrebatada, se você não quer abrir mão da vida de prazer, se você não quer abrir mão da vida mundana, você vai ter que abrir mão de sua vida física. Ou morre, ou vai ser destruído no exército do anticristo. Quando, pastor? Quando o anticristo saber que Israel descobriu que ele não é o Cristo. Ele vai juntar nações para destruir Israel. E quando todos os canhões estiverem apontados para a destruição de Israel, aí eles vão se lembrar. Porque por um tempo pensarão que ele é o Messias. Mas se tem uma coisa que judeu não é idólatra. E ele quererá ser adorado. Apocalipse 13, 14 a 16. Mostra que sua estátua será levantada. O falso profeta pregará sobre ele. Todos pensarão que ele é o Cristo, o Messias. Mas ele vai querer se assentar em Jerusalém como Deus. E os judeus dirão, ele não é o Messias. E aí vão se lembrar das palavras de Cristo. E Zacarias disse que eles vão começar a implorar. Vão começar a suplicar. Vão começar a pedir perdão a Jesus. E quando começarem a pedir perdão a Jesus, quando começarem a clamar por ajuda, João viu o que vai acontecer quando todo Israel se prostrar e clamar por socorro. Porque as nações estão unidas ao anticristo para destruí-los. E quando de joelhos eles pedem perdão e reconhecem que só Jesus é o Senhor, que só o céu pode ajudá-los. João escreve Apocalipse 19:11, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo. Ele tem um nome que ninguém sabe, vestido com uma veste salpicada de sangue. Versículo 14, olha a igreja com ele. Ele vem acompanhado pelos exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho branco e fino. E da sua boca saía uma espada para ferir as nações. E no manto sobre sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa descida Jesus está dizendo, eu desci para a guerra, eu desci para a batalha. Mas todas as nações estão unidas ao anticristo.
Todos os presidentes estarão unidos ao anticristo, mas tem um bilhete lá no manto sobre a coxa. Eu sou acima de todos os presidentes. Eu estou acima de todos os reis da terra. Versículo 19. Eu vi a besta, o anticristo. Eu vi os reis da terra, os presidentes. Eu vi os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que desce no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, quando eles estão apontando para Israel, Israel clama. Quem chega? Jesus. O céu se abre. Eles então direcionam os canhões para cima. E quando derem a ordem de atacar, versículo 20, a besta é presa com falso profeta. Os dois lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais, aqueles que se unirem a eles, que aceitaram a marca, foram mortos com a espada que saía da sua boca. Ou seja, o anticristo, o falso profeta, lançados no lago de fogo, e os inimigos de Israel, que agora apontam suas armas para a igreja. Só que agora, essa igreja não é essa que você chama a polícia e fecha. Não é essa que você batia no porteiro. Não é essa que você jogava, como eu já vi eu pregando, jogando sacolas com fezes. Não é essa que você vinha e colocava o sonzão na porta dela para atrapalhar o culto. Não. Quando todas as armas dos que odeiam a igreja estarão apontadas, o Senhor da igreja só vai olhar para eles e fazer: pelo sopro da sua boca serão destruídos. Depois disso, um anjo desce do céu com a chave do abismo. Prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo de Satanás, e amarra 1000 anos. Olha que legal. O diabo, dragão, serpente, diabo, Satanás. Não tem nem nome o anjo, é só um anjo. E ele tem nome. E o que não tem nome vai prender aquele que tem um monte de nome. Lançou no abismo. Fechou e disse: agora o preso é você. Quantos você prendeu no pecado? Quantos você prendeu na carnalidade? Quantos você prendeu no vício? Quantos você prendeu no ódio à igreja? Quantos? Agora o preso é você. A casa caiu. A roda girou. Pastor, e aqueles que morreram por não aceitar a marca da besta? Nossos parentes. Porque suas orações não serão desperdiçadas. Você está orando: salva Jesus, e ele é rebelde. Salva Jesus, e ela é rebelde. Daqui a pouco a trombeta toca, a igreja sobe. Parece que se perdeu. Muitos deles não se perderão. Primeiro, suas orações. Segundo, o avivamento que acontecerá aqui na terra através dos pregadores. Você me pergunta: cadê eles, pastor? Versículo 4. Vi tronos. E assentados sobre os tronos foi dado o poder de julgar. Vi também as almas, olha eles aí, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem receberam o seu sinal. Por que você não vai receber o sinal? A minha irmã falou: se eu ficasse, era só eu não receber a marca que eu vou ser salvo. A minha avó pregou para mim, o meu pai pregou para mim. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Eu acho que para alguns está difícil entender. Eu não preciso mexer com você, porque eu prego a palavra que já é revelada. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, segura na mão de uma pessoa. Segura na mão de uma pessoa. Segura na mão de uma pessoa e diga: você, através da minha intercessão e da sua intercessão, não vai perder a sua casa para Satanás. Deus vai até a última hora para salvar, para libertar.
A desviada vai voltar para Jesus. O homossexual vai voltar para Jesus. O idólatra vai se transformar em adorador. O embriagado vai ser cheio do Espírito Santo. Prega para eles, prega para eles, prega para eles. Cala a boca, mãe, cala a boca você, eu vou pregar. Cala a boca, pai, cala a boca você, eu vou pregar. Cala a boca, maninho, cala a boca você, eu vou pregar. Eu não quero te ver no inferno. Levante a mão assim. Se você crê na Bíblia, vai ser fichinha disso aqui para você. Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Êxodo 12, mas na casa que tinha o sangue do cordeiro, a morte não entrou. Provérbios 3, a maldição está na casa do ímpio, mas a bênção está na casa do justo. Lucas 19, hoje entrou salvação nessa casa. Atos 10, o Espírito encheu toda a família de Cornélio. Atos 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Depois de 1000 anos, Satanás é solto e ele vai ainda conquistar os que nascerem durante o tempo do milênio para se rebelarem contra Deus. Porque a prisão não muda o caráter de ninguém, a não ser que a igreja entre lá com o evangelho. A igreja não defende bandido, mas a igreja ama a alma do bandido. Errou, cadeia. Mas a igreja ora por eles. Tem gente lá pregando para Jesus transformá-los. Cadeia não muda o caráter de ninguém, só se o evangelho entrar lá. Deus já está tocando nos corações dos nossos líderes, sabe para quê? Voltar à prática da reforma. Porque depois da reforma, onde uma igreja era levantada, uma escola era colocada do lado. A educação valia a pena. A educação no Brasil hoje mais emburrece do que ensina. Nós abrimos muitas e muitas igrejas. Isso foi bom e necessário. Mas agora, nossos líderes já estão começando a projetar. Vamos abrir escolas. Nós perdemos a guerra cultural. A ideologia de gênero já venceu em muitos lugares. Hoje foi aprovado na Colômbia adulto se casar com criança. Se a criança gostou de ser abusada, tocada, é só legalizar que deixa de ser crime. Nós perdemos. Perdemos. O que fazer, pastor? O que a Bíblia ensina. Não é a escola que educa, nem tampouco o governo. Somos nós, os pais. Parem de terceirizar a educação. E preguem o evangelho para os seus filhos. Porque eles nasceram mortos espiritualmente. Eles nasceram pobres, cegos e nus. São miseráveis pecadores em potencial. Nasceram destituídos da glória de Deus. Se você não mostrar o evangelho, para que na época da consciência, a partir dos 7 a 13 anos,
eles reconheçam que só Jesus é o Senhor e Salvador. Lá no futuro vai ser muito mais difícil para você. Esse avivamento que está chegando na mente da nossa liderança é necessário. Para que saibam que tipo de futuro os aguarda, com Jesus ou sem Jesus. Satanás é solto, 1000 anos da igreja reinando na terra com Jesus. E mesmo assim vai ter gente que vai se rebelar contra Jesus. O abismo, lugar prisional, não muda o caráter do diabo. Porque quando ele era bom, ele tinha a liberdade de fazer o mal. Depois que ele se tornou mal, ele não tem mais a liberdade de fazer o bem. Agora as pessoas no milênio, tudo em paz, Cristo e a igreja reinando, mesmo assim se rebelarão contra Deus e a igreja. Por quê? Porque não é um ambiente perfeito que muda o caráter das pessoas. O que é, pastor? Só Jesus. Só o novo nascimento. Só a pregação do evangelho. A criança, enquanto não chega na idade da consciência, de saber escolher, aí sim, pertence ao reino de Deus. Chega no período da consciência, toda a responsabilidade é dos pais. Segundo, da igreja. Terceiro, do Estado. Então, o milênio, ambiente de paz, mesmo assim, vão ser iludidos pelo diabo para lutar contra o Senhor e a sua igreja. Versículo de número 8 do capítulo 20, versículo 9. Vão cercar a cidade dos santos, a nova Jerusalém que desce, e a Jerusalém de baixo, a igreja reinando a partir da nova Jerusalém, estabelecida sobre a Jerusalém terrenal. E o diabo enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, tem um abismo. Agora é no lago de fogo e enxofre, onde lá já está o anticristo e o falso profeta. Por que eles já estão lá? Porque eles vão ser vencidos quando Jesus descer para defender Israel. É depois que o diabo é preso. Vem o juízo final, grande trono branco, os ímpios ressuscitados, suspensos no ar, só Jesus, a igreja e os anjos. E aí todos esses que se uniram ao diabo para mais uma vez lutar contra a igreja, mesmo pós-milênio, e o diabo mesmo pós-abismo, serão lançados no lago de fogo. E, lançados no lago de fogo, aí vem o avivamento total. Capítulo 21, novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha o avivamento do versículo de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Esse é avivamento. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já foram passadas. Mas por que isso, pastor? Versículo 5. Eis que faço nova. Repete. O quê? Ele não disse eu faço de novo. Ele disse eu faço novo. Fazer de novo. Fiz de novo. Fazer novo. Some, surge. Tudo que já é revestido do que já ainda não é para nós. Esse é avivamento. E como era no jardim, tudo será. Aí João vê, e eu encerro agora. O senhor me dá mais 5 minutos. Aí João vê a nova Jerusalém. Versículo 10. Vi no monte alto, a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. 11. Ela tem a glória de Deus. Ela brilha como pedra preciosíssima. 12. Ela tem um grande e alto muro com 12 portas. Quantas portas? E nas 12 portas tem nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. A igreja do Antigo Testamento. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. É tão transparente que dá para ver os fundamentos dos muros. E nos fundamentos os nomes dos 12 apóstolos. A igreja do Novo Testamento. 16. A cidade é quadrada.
18. A fábrica do muro é de jaspe, a cidade de ouro puro. E o ouro puro do qual a cidade é feita, esse ouro é semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro estão adornados de toda pedra preciosa. Os fundamentos, gente, os fundamentos, aquela parte lá de baixo. É muito chique. É adornado de toda pedra preciosa. 21. Quem me ouve? Olha o 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Não tem pérolas. São pérolas. Não tem templo. Não tem templo. Porque o seu templo é o Senhor. Não tem sol. Porque Jesus é a sua lâmpada. Suas portas não se fecham. As nações virão para cultuar. Mas só oferecerá culto através da igreja. A igreja será o sacerdócio real, como já é. Não entrará nela coisa alguma que a contamine. Estará aberta para todos, mas não estará aberta para tudo. João está vendo as glórias da cidade gloriosa, sim ou não? João está vendo as glórias da igreja na glória, sim ou não? 22. Eu vi o rio puro da água da vida, claro como cristal que procede do trono. Primeiro, o rio é puro. Segundo, o seu conteúdo é água da vida. Terceiro, a sua cor é claro como cristal. Sua fonte é o trono de Deus. 2. Há uma praça no meio da cidade. Do outro lado dela está a árvore da vida. 3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, pois não haverá disputa, só um reina. Seus servos o servirão. O céu não é lugar de preguiçoso. 4. Seus servos verão o seu rosto. O seu rosto. Você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, Paulo. Mas como será ver o rosto de quem nunca pecou? Toda a plenitude da divindade em apenas um ser. Jesus. Não, você não vai ver o Pai, você não vai ver o Filho e o Espírito. Não. Toda a plenitude da divindade no corpo de um só. Jesus. João vai ouvindo isso. Se tu já está empolgado aí, aleluia. Imagine João, que é velho, coroão, cansadão. Ó, viu muro, viu fundamentos, viu portas que são pérolas, viu que a cidade é de ouro, viu o rio, viu a praça, viu a árvore, viu que veremos o rosto dele. 5, não haverá mais noite. Porque tem um anjo mostrando para ele tudo isso. Aí o anjo diz assim no 6. Escreve. Escreve porque tudo que eu estou falando é verdade. Quando João está empolgado com a cidade, com as pérolas, com o fundamento, com o ouro, com o rio, com a árvore, quando ele está empolgado com o anjo, ecoa uma voz do céu. Eis que cedo venho. Pastor, não entendi. Repito, João está empolgado. A cidade é de ouro. Os muros são de cristais. Os fundamentos são transparentes. Tem os nomes das tribos de Israel. Tem os nomes dos apóstolos. Não tem maldição, não tem morte, não tem dor. A cidade é top. A cidade é linda. A cidade é gloriosa. Aí o Senhor interrompe ele empolgado com coisas e diz: eu venho. A cidade só é gloriosa porque eu estou nela, eu sou mais importante que ela. Eu sou a glória dela. João, o meu povo não vem para essa cidade por causa de ouro. O meu povo não vem para essa cidade por causa de pérola. O meu povo não vem para essa cidade por causa de muro. O meu povo não vem para essa cidade por causa de rio. O meu povo não vem para essa cidade por causa de árvore. O meu povo vem porque eu estou aqui. É por minha causa. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito: eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez para vos buscar e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para quê? Para que onde eu estiver, vós
estejais também, virei outra vez e vos levarei para... Eu virei para te buscar. Ninguém vai te separar da minha presença mais.